Pronto, vamos lá. Bom dia mais uma vez, pessoal. A gente vai dar treinamento aqui iniciar o treinamento na parte de faturamento, né? Então, já dando informação inicial, principalmente para o pessoal mais novo, né, do SN1 aí, o objetivo do treinamento é para que saiba quais são as formas de faturamento dentro do sistema, certo? Como é que funciona o processo básico dessas telas, né? E quais são os requisitos para a gente faturar um pedido, tá certo? Então, primeiro de tudo, né, eu estou aqui com a base de um cliente, que é o cliente de Spell. Esse é um cliente que tem um faturamento normalmente pela tela de nota fiscal, né, que é a tela do F3, a tela padrão do sistema, né, de notas, certo? Mas para que tudo possa começar para o faturamento, normalmente se começa com um pedido, tá? Ou um pedido ou um orçamento. E esses pedidos, eles são emitidos na grande maioria hoje, pela tela de venda, pela tela do pedido de venda mesmo, certo? É, então, o usuário ele acessa a tela e faz a emissão do pedido aqui, né? Coloca cliente, tipo de pedido, coloca o vendedor, certo? Vai inserir os produtos aqui na venda. Então, ele vai fazer todo o processo de lançamento do pedido, tá? Deixa eu lançar um produto aqui. E, posteriormente, esse pedido ele vai ser faturado dentro do sistema, tá certo? E aí vão existir algumas formas de faturamento desses pedidos. Quais são elas hoje, né? Dentro do faturamento vai ter o faturamento direto, que a gente chama, né? Que é pela própria tela do pedido de venda. Tenho aqui acesso. Na tela do pedido de venda tem a opção de emitir nota fiscal aqui do lado direito, certo? Na tela de pedido. Vou ter o faturamento pelo caixa operador, né? Que é o faturamento do pedido lá no caixa, o faturamento do pedido na análise e tenho o faturamento pelo embarque, tá? Que é a rotina de expedição, certo? É, vale salientar que para nós da APS, quando a gente fala de faturamento, geralmente a gente fala o faturamento do pedido. Isso não quer dizer que o pedido está gerando nota ou não, tá? Ele pode ser faturado aqui, nesse caso, e emitir uma nota fiscal, mas ele pode ser faturado no caixa e não emitir nota fiscal lá, certo? Bem como ele pode ser faturado na tela de análise, na tela de embarque e não ter nota fiscal. E aí vai depender do tipo de pedido, né? O que determina se, né, na maioria dessas telas, vai existir nota fiscal é o faturamento é o tipo de pedido. Então, se eu digo aqui que o tipo venda é um tipo de pedido que vai faturar nota fiscal, que vai gerar nota fiscal, eu mudo o status do meu pedido de normal, que é o status inicial dele, para faturado, e, consequentemente, lá pela rotina de análise, por exemplo, ele vai emitir uma nota fiscal, certo? Então, por que que eu estou salientando isso? Porque para alguns clientes, faturamento é só quando emite nota fiscal, certo? Para nós, faturamento é quando o pedido passa do status normal para faturado. Então, tem essa distinção aí, porque às vezes você pode entrar em contato com o cliente disse, se perguntar, faturou o pedido? E o cliente diz assim, não, não faturei. E o pedido está no status de faturado, mas não tem nota fiscal. Por quê? Porque ele entende que aquele pedido só está faturado se tiver nota, tá certo? Então é bom saber essa informação, porque às vezes você vai entrar em contato com o cliente vai lhe passar uma informação que não é o que você está esperando, né, naquele momento, tá certo? Então, dito isto, o pedido uma vez emitido aqui, a gente pode faturá-lo das seguintes formas, tá? Pela tela aqui, pela opção de emitir nota fiscal, certo? E aí essa opção aqui de emitir nota fiscal, ela tem algumas possibilidades, tá? Uma delas é emitir a tela, é abrir a tela de nota fiscal de venda, que seria onde você vai inserir aqui o pedido de venda, vai inserir os dados, como se fosse emitir uma nova nota. Nesse caso aqui, ele não permite, né? Conforme a configuração do cliente. Eu não consigo emitir o pedido aqui ainda, porque ele não passou pelo caixa. Isso é uma questão de parametrização, tá? Essa tela de emitir nota fiscal, ela tem três possibilidades. Você pode
trazer uma outra tela que seria a tela que é de faturamento mesmo, ela só vai pedir os dados de CFOP, informações e também de forma de pagamento, e ela vai usar uma procedure específica lá para poder fazer o faturamento do pedido, certo? Ele já transforma esse pedido numa nota fiscal diretamente. Tem essa tela que abriu agora, que é a tela de nota fiscal mesmo, onde você inicia a nota, importa os dados do pedido e faz o lançamento lá, certo? E tem uma tela que é a tela do faturamento do embarque, né? Isso foi uma mudança recente que foi feita, acho que para o cliente Forte Frutos, que permite com que a opção traga já o pedido na tela de faturamento do embarque, que aí dá um processo de faturamento maior. E aí você pode faturar o pedido em questão, como pode faturar também vários pedidos, né? A tela vai dar a opção de você faturar vários pedidos de uma só vez, certo? Então, uma das possibilidades é essa tela, tá certo? Outra possibilidade, que aí no caso desse cliente, é o caixa operador, tá? Então, o caixa operador ele permite que você faça o lançamento aqui do recebimento do pedido. E aí, nesse momento que eu recebi o pedido no caixa, não vai. Esse caso não está liberado. Deixa eu copiar um pedido aqui do cliente para fazer o recebimento dele, tá? Não tenho certeza se nesse caso ele vai permitir, porque o cliente trabalha com a conferência. 5, 6, 6, 16. Ele não vai deixar porque o pedido não está recebido. Mas eu vou dar a explicação aqui sobre a tela, certo? Apenas. O recebimento do caixa vai faturar o pedido de venda, tá? Como tu abriu essa tela, Diego? Essa tela eu abri aqui. Quem está falando? É Gabriel. É, Gabriel. Essa tela é acessada, Gabriel, pelo caixa, ou F8, tá? É a opção aqui de movimentação caixa. Perfeito. Muitos clientes usam essa tela, tá? Isso aqui essa tela é como se fosse um caixa sem emissão de nota, tá? É como se fosse, vamos dizer, um Agile dentro do SG Win, né? Que vai permitir que você faça as operações de recebimento de pedido lá, certo? E aí, esse pedido sendo recebido aqui, o que acontece? Ele vai faturar o pedido, tá? O pedido vai sair do status normal para o status de faturado. E aí, nesse momento, não é gerada nota fiscal, certo? Então, a gente entra naquele caso do pedido que é faturado, mas não gera nota fiscal, tá? E poderia também ser um pedido caderno, né? Pedidos de caderno normalmente também não, já são pré-configurados para não emitir nota fiscal. Então, às vezes que a gente recebe o pedido aqui no caixa operador, ele vai faturar esse pedido, o pedido vai sair do status normal para o status faturado. Normalmente aqui no caixa são executadas as operações de baixa de estoque, geração de financeiro, tá? A grande maioria dos clientes que usam o caixa operador fazem esse processo de baixa de estoque e geração de financeiro no ato de recebimento do pedido. Existem alguns casos que o estoque não é baixado, existem alguns casos que não é gerado financeiro, tá? Mas em grande maioria, o recebimento do pedido no caixa gera a baixa de estoque, gera o financeiro do pedido, né? O financeiro é o título que o cliente tem a pagar, né? O cliente vai comprar no boleto 15 dias, receber o pedido, vai gerar um título a receber lá do cliente para 15 dias no valor do pedido de venda, tá certo? Então essa é uma possibilidade de fazer o recebimento do pedido, ok? Outra possibilidade, como eu comentei, seria a emissão direta do pedido aqui, tá? Ou seja, eu venho aqui na tela de pedido de venda, clico em inserir, posso fazer, desculpa, pedido de venda não, nota fiscal, clico em inserir, faço a importação do pedido, que eu quero fazer a emissão da nota. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui nesse, ele já tem nota fiscal, mas aqui o processo seria, eu preencho o pedido, CFOP, vendedor, certo? Ele já vai trazer o cliente do pedido, tá? De forma automática. No ato de inserir, de clicar em inserir para inserir os itens, ele já faria a inserção dos itens do pedido de venda. Então também já importaria esses dados automáticos, né? Não seria necessário fazer o lançamento novamente dos itens e tudo mais. Então, lançou aqui, inseriu os itens,
seria gravar a nota e fazer o envio dela, tá? Normalmente esse envio, né, essa recepção do pedido geralmente é quando ele já está recebido pelo caixa, mas também tem a possibilidade de fazer quando ele não tem, é, não está recebido lá no caixa, tá certo? Existe essa possibilidade. Então essa é uma segunda opção que vocês podem utilizar para fazer o faturamento do pedido, certo? Uma outra opção, e aí eu vou acessar a base de outro cliente aqui, que é um cliente que trabalha com análise de pedidos e que dá para trabalhar com embarque, vai ficar mais fácil de apresentar, é a Bela Pia, né? Que é um cliente que faz o faturamento dos pedidos pela rotina de análise, certo? Ou seja, acessando a tela de análise, que é aqui em venda, análise de pedidos, ou atalho F9, tá certo? No teclado. Vão constar aqui pedidos bloqueados, pedidos liberados, né? Posteriormente, a gente pode ter uma explicação sobre a rotina de análise mais aprofundada, tá certo? Para quem não conhece. Mas aqui na tela de análise de pedidos vão constar os pedidos que foram emitidos e que não estão faturados ainda, certo? Então, dentro dessa tela, existe a rotina de faturamento dela. E essa rotina de faturamento, ela vai listar todos os pedidos que estiverem abertos aqui. E aí vocês vão ver que tem pedidos de diversos tipos, né? ARM, no caso do cliente, com os FIIs, caderno. Por exemplo, esse é um pedido que é caderno, então ele não vai gerar nota fiscal, mas ele vai ser faturado. Ou seja, ele vai ser do status normal para faturado, vai baixar estoque, vai gerar financeiro, mas não vai gerar nota fiscal. Já, por exemplo, esse tipo de pedido aqui, MRV, ele vai fazer baixa de estoque, vai gerar financeiro e vai gerar uma nota fiscal a partir desse pedido. Então, no ato de eu faturar o pedido aqui, colocar aqui, por exemplo, e faturar esse pedido, ele vai gerar para mim um número de nota fiscal. Tá? Então, se eu colocar aqui para faturar e fizer a confirmação, vai me pedir dados de transportadora, certo? Ele vai dar uma mensagem aqui que ele não conseguiu gerar o arquivo de envio da nota fiscal, tá? Mas, só para poder exemplificar aqui, e aqui na tela de análise eu posso fazer o faturamento em bloco, né? Ou seja, eu posso selecionar vários pedidos e a tela de análise ela fatura todos eles de uma só vez. Então, se o cliente tiver 5, 10 pedidos para faturar de uma vez só, ele pode selecionar todos os pedidos e realizar o faturamento deles, tá? Deixa eu só ele concluir aqui o processo. Pronto, encerra aqui porque ele não conseguiu gerar o arquivo, mas vai listar aqui para mim o pedido, ó, ele foi faturado e gerou nota fiscal 73,90 da série um, certo? Então, esse é mais um modo de faturamento, tá? É, aqui se dá o processo, eu fiz de um pedido apenas, mas no ato de faturar eu posso selecionar vários pedidos, certo? E existem até possibilidades, que é como um cliente recente, que é a Ideal Calçados, onde essa tela de faturamento, na análise, ela também tem um segundo modelo, tá? Que é como se fosse o faturamento do embarque, e ela vai dar outras opções, que são opções de alterar a forma de pagamento, alterar o tipo de pedido, e alterar tabela de preço do pedido, tá? Então, o sistema ele vai dar a possibilidade para o usuário, antes de fazer o faturamento, poder alterar coisas que comumente ele só poderia fazer alteração acessando o pedido de venda e alterando essas informações, de forma de pagamento, tabela de preço, certo? Ele não conseguiria fazer isso, tá? E aí, essa tela nova que foi incluída lá na Ideal, ela pode fazer tem essa possibilidade, tá? Então, aqui, o faturamento pela análise, tá? Tem a possibilidade de eu faturar vários pedidos, certo? Aqui eu apenas preciso colocar parametrização de série, a qual série esses pedidos vão gerar nota fiscal, qual a série da nota que vai ser utilizada, data de faturamento e data financeira, tá? Data de faturamento é a data que a nota vai ser marcada como faturada, a data de emissão. Data financeira é a partir de qual data esse pedido vai ter a consideração financeira. Por exemplo, estou faturando hoje, dia 30, mas eu quero considerar que a data financeira vai ser 2 de maio, lá na segunda-feira. Então, meu financeiro vai ser gerado a partir da data do dia 2 de junho, no caso. Então, ele vai considerar o início da contagem, né, das formas de pagamento, no caso de cada pedido, a partir do dia 2 de junho, né? Então, se for 30 dias, não vai ser 30 dias a partir do dia 30 de maio.
seria a partir do dia 2 de junho, né, a contagem dos 30 dias, tá certo? Vou ter aqui informações que eu posso colocar como quantidade, peso bruto e líquido, volumes, né, a espécie, né, se é peça, caixa, né, se são volumes, eu informo aqui, eu posso informar essas informações vão para minha nota fiscal, tá? Lembrando que essa informação aqui de faturamento, ela é contabilizada para tudo, para todos, né? Então, se eu marcar aqui, por exemplo, 10 caixas, 10 e botar aqui, por exemplo, 60 quilos, certo? Botar aqui 60 volumes, por exemplo, e aí 10 volumes, né? Pesa 60 quilos. Se eu der um OK e faturar, ele vai considerar essa informação para todos os pedidos marcados. Então, quando a gente tem esse tipo de informação lançada, funciona apenas. O ideal é colocar apenas em um pedido, selecionar um pedido e faturar, tá certo? E aí eu faria o faturamento aqui normalmente. Se eu clicar aqui em faturar, todos esses pedidos que estão com status normal, eles vão passar a ficar com o status de faturado, tá certo? Uma outra possibilidade que, que eu expliquei é a rotina de embarque, né, que é acessada a partir da tela, aqui da tela de expedição, formação de cargas, tá? É uma outra opção de faturamento dentro do sistema, certo? Eu posso realizar o faturamento dos pedidos a partir dessa tela, né? Essa tela, ela é usada nas empresas pela parte de logística, né? Principalmente. Para quê? Para que se possa fazer a organização das entregas por área, principalmente por área, né? Por região de trabalho. Por exemplo, empresas que trabalham com regiões definidas como Agreste, Sertão, Zona da Mata, região metropolitana. Então, eles montam um embarque dentro do sistema, informa que veículo que vai fazer a entrega, quem vai ser a transportadora, ou no caso, o motorista, tá, da mercadoria e diz aqui qual área vai receber. No caso aqui do cliente, eu tenho algumas áreas, né? Por exemplo, vou botar aqui Agreste. Então, eu posso incluir todos os pedidos que fazem parte dessa área, certo? E realizar o faturamento desses pedidos em bloco, né? A rotina de embarque, ela serve aqui no caso para que o cliente possa realizar a organização, a separação das mercadorias, né? Que vão ser enviadas para esse pedido. Então, seria se o cliente faz a separação dos produtos conforme essa entrega, separa isso para poder fazer a carga no caminhão e esse caminhão sair para entrega, né, dentro do seu destino esperado, tá? Vou incluir aqui um pedido, se tem algum pedido aqui, deixa eu abrir aqui a tela para consultar. Mas aqui na tela de embarque, o propósito da tela de embarque, o faturamento dela vai ser similar ao propósito da tela de análise, né? A forma de faturamento, ela é igual, né? Ou seja, basicamente a mesma tela. O que a tela de embarque tem aqui de possibilidade a mais que a tela de faturamento da análise é que a tela de faturamento do embarque, ela vai possuir a possibilidade de fazer emitir o boleto bancário. Então, automaticamente já sairia nota fiscal e se tiver pedido de caderno, no caso, sai a impressão do pedido de caderno também, tá? E os boletos, né, se tiverem pedidos com forma de pagamento e boleto bancário, eles vão sair aqui dentro da tela do sistema, tá certo? Deixa eu só esperar ele carregar aqui a tela para a gente poder mostrar. Enquanto ele carrega aqui a tela, algum dos meninos tem dúvida? Alguém tem dúvida sobre o que a gente está apresentando? Até o momento, para mim, não. Não, né? Beleza. Deixa só ele terminar de carregar, porque aparentemente esse cliente não está usando a análise, então o embarque, quando o cliente não utiliza, a tela demora um pouco, porque todos os pedidos ficam como pendentes de entrega, tá? Demorar mais, eu vou fechar aqui para cancelar aqui. Deixa eu pegar um pedido com status normal, vou fazer a inclusão dele manualmente. Por exemplo, 8817.
Pronto. Fiz a inclusão manual, tá? Essa inclusão pode ser feita a partir da tela, a partir da opção de pedidos da área. Aqui vai listar para a gente todos os pedidos que tiveram lançados. Quando o pedido não tiver faturado, ele vai ficar na cor vermelha, tá? Quando ele já tiver faturado, na cor azul, né? Amarelo, quando ele não tiver liberado ainda. E esse roxo é quando ele tiver retorno, né? Pedido de retorno é quando o pedido saiu para entrega já uma vez e ele acabou não sendo entregue, retornou para a base, retornou para a empresa para que seja feita uma nova entrega posteriormente, tá? Então, uma vez que o pedido está como aberto, está com status normal, ele vai ficar na cor vermelha. Então, eu vou gravar aqui o meu embarque. Então, aqui gravou o embarque número 73, 135, tá? Aqui eu vou ter a possibilidade de realizar o faturamento desse embarque. Eita, aí complicou, né? Deixa eu abrir aqui uma. Tá pedindo algum campo. Deixa eu abrir uma versão anterior aqui. Só um minuto. Pronto. Aqui é a tela do faturamento do embarque. Percebam que ela é similar à tela da análise, do faturamento da análise. O que muda aqui é que a tela do faturamento do embarque só vai listar os itens, né, os itens dela, no caso não, os pedidos que estão relacionados ao embarque. Diferente da tela de análise, eu vou voltar lá, só para poder exemplificar, na aba de liberados, faturar. Aqui vai listar todos os pedidos em aberto do sistema, né, ou seja, que não estão faturados, né, que estão com status normal que estão pendentes de faturamento. Então, aqui vai listar todos, porque a tela de análise ela dá um panorama geral, tá? O faturamento do embarque, ela só vai permitir com que eu visualize os pedidos que estão naquele embarque que eu quero faturar. Então, se eu clico em faturar aqui, eu vou exibir somente o pedido da JC Laje, do JCL Lages, tá? Aqui eu não tenho uma opção de ficar definindo aqui quais são os pedidos que eu quero, ele vai faturar todos da análise, desculpa, do embarque, tá? Essa tela que eu estou mostrando é uma tela que eu comentei no início que é utilizada hoje na Forte Frutos. O que é que muda? Lá na Forte Frutos, né, principalmente no CD, no centro de distribuição deles, eles fazem essa emissão do faturamento por essa tela aqui. Ele vai ter a tela do pedido de venda lá. Quando ele clica aqui em emitir nota fiscal, abre aquela tela de faturamento que a gente estava agora, que é essa daqui do embarque, certo? Isso foi uma alteração que foi colocada para eles lá, porque lá eles têm um faturamento em grande escala também, tá certo? Então aqui eu defino qual é a impressora que vai emitir, que vai sair o meu pedido de venda, ou seja, pedidos que são do tipo caderno, por exemplo, vão imprimir nessa impressora, pedidos que são com nota fiscal, sairia nessa informação, a nota sairia nessa impressora, e aqui os boletos definem qual é a impressora também, qual eles vão sair. E aqui eu posso dizer se o boleto ele vai ser visualizado em tela, se ele vai ser impresso direto, ou se eu quero que salve ele dentro da minha máquina, tá? No caso do cliente Cloud, ele vai baixar lá na pasta Download, tá certo? E já vai baixar na pasta PDF da PS Cloud do cliente, tá? Aqui é a opção de série, data de faturamento, data financeira, mesma informação que eu vou ter, certo? Então, feito isso, eu clico em faturar, aqui eu confirmo transportadora, porque aí no caso como um embarque, eu digo aqui qual é a transportadora, ou no caso, o motorista que vai estar levando a mercadoria, tá certo? Tá aqui uma placa e grava. Aqui ele vai informar que a placa não está gravada, confirma o faturamento, sim. Pronto, nesse caso o cliente ele tem validação de estoque, tá, do produto, ele não vai me permitir faturar. Mas nesse caso, o processo de faturamento seria o mesmo. O pedido sairia do status normal para o status de faturado, tá? E aí o procedimento do pedido, ele ficaria como, deixa eu exibir aqui na tela de pesquisa, vou voltar um pouco aqui.
esses pedidos, por exemplo, tá vendo? Que estão com status faturado. Então, a gente considera o faturamento de um pedido dentro do sistema com a mudança desse status, né? E isso reflete dentro dos relatórios do cliente, que são relatório 1.93, por exemplo, que é o relatório de vendas. O cliente visualiza o que é que, o que é que foi faturado no período, tá? Lembrando que, para efeitos de faturamento, efeitos de venda, o cliente ele não vai considerar o que está em aberto, né? Raros os clientes, existem exceções aí que eu conheço de um ou dois clientes que trabalham com status normal e consideram que esse pedido está pago, né? Está faturado. Mas aí são situações bem atípicas, tá certo? Na grande maioria, quase, praticamente todos os clientes, consideração é de que o pedido está com status como faturado é o pedido que foi emitido. Seja ele com nota fiscal ou não, tá? Na sua grande maioria, considera baixa estoque e gera financeiro durante esses processos, né? Então, só a gente revisando aqui, normalmente o cliente vai emitir o pedido, pelo pedido de venda, e aí uma informação adicional. A emissão do pedido pode ser aqui na tela de venda, pode ser lá pelo Delphos, que é a ferramenta web, pode ser pelo Maxeia, que também é ferramenta web, ou Maxmob, que é mobile. Tem clientes que utilizam o Nimble também, né, que é um aplicativo mobile, e, e o Força de Vendas, tá? Então, os pedidos são emitidos por essas opções, estou listando aqui, e eles podem ser faturados pela análise de pedidos, né, que é o F9 na tela inicial aqui, se eu aperto F9, eu abro a análise de pedidos, pelo embarque, tá certo? Que é a rotina de expedição, né, a parte de logística, pode ser faturado aqui. Pode ser faturado o pedido lá no caixa operador, que é o F8, certo? Que é essa tela do caixa. E aqui não gera nota fiscal, tá certo? Ele não tem geração de nota fiscal como a análise ou como a rotina de faturamento do embarque. E ele pode ser faturado também, né, aqui pela opção da tela de nota fiscal de venda, tá? Então, essas são hoje as principais opções, tá? De faturamento dos pedidos. Existem algumas que podem ter muita especificidade aí para alguns segmentos de clientes, mas as principais, a que é mais utilizada dentro do SCGWin são essas aqui, tá certo? Então, alguém tem alguma dúvida para tirar, para falar sobre o treinamento? Pessoal da SN1 aí, tem alguém tem alguma dúvida sobre o que foi passado? Ninguém tem Não, dúvida? por enquanto não, Diego. Tá tranquilo para vocês? Deu para entender? Ficou claro? Tá tranquilo, viu? Brigadão aí pelo treinamento, foi top. Para mim já ajudou bastante. Beleza. Henrique, João Pessoa, tem dúvida, alguma coisa? Irã, Carlos, Samuel, Aqui tranquilo para tranquilo, vocês? tranquilo. Tá tranquilo, Diego. Parabéns aí, viu? Beleza. Bom, caso ninguém tenha mais dúvida, então a gente encerra por aqui hoje esse treinamento, certo? Diego, Oi, diga lá. tu pode mostrar mais um pouquinho da tela de caixa operador? Só De, para de caixa operador? isso. Posso, deixa eu abrir aqui. Deixa eu acessar aqui. Deixa eu mudar a senha de um usuário aqui para a gente poder ter o acesso ao caixa e poder te explicar, tá? Pronto, o caixa, Henrique, aqui. A gente acessa aqui pela opção de movimentação caixa ou a opção F8, tá? Vou colocar aqui o usuário. Deixa eu pegar o usuário ADM. Pronto, aqui no caixa, tu faz o recebimento aqui pela opção de recebimento de pedido, tá? Então aqui vão listar, lá similar ao que tem na análise, vão listar os pedidos aqui que estão em aberto, tá certo? Pedidos que ainda não foram faturados, que estão com status normal. O caixa ele vai ter algumas particularidades que aqui você pode também definir quais os tipos de pedido que são recebidos no caixa.
Por quê? Porque tem clientes que, por exemplo, trabalham com pedidos de transferência e eles não querem que esses pedidos, por exemplo, sejam faturados no caixa. Porque o caixa seria só propriamente vendas, né, normalmente. Então, o usuário ele faria o recebimento do pedido aqui, e aí aqui no caixa ele pode receber mais de um pedido, certo? A gente indica que faça o recebimento de apenas pedidos do mesmo cliente, tá? Por quê? Porque o caixa, se eu receber três pedidos diferentes, um de cada cliente, ele vai gerar um financeiro só de todos esses pedidos, tá certo? Então, existe até parâmetro para que não permita receber pedidos de clientes diferentes, tá? Caso queira ser habilitado isso no caixa, mas a gente não recomenda receber, porque isso causa até, às vezes, confusão no cliente, né? O cliente ele vai fazer o recebimento, recebe dois ou três pedidos, e aí esses são de clientes diferentes. Quando vai lá para o financeiro, vai ficar no financeiro de um desses clientes, não vai ficar no financeiro dos dois, porque ele juntou o total dos pedidos e gerou o financeiro, tá? Então aqui eu colocaria o número do pedido, ele vai trazer os dados, né, os valores, eu posso dar acréscimo e desconto, isso é controlado a partir de permissões de usuário, né, e limites dentro do sistema. Então, ele vai trazer aqui o cliente, né, Alameda Construções. Eu informo qual é a forma de pagamento que eu estou recebendo esse pedido, e aí podem ter mais de uma forma, né? Por exemplo, eu vou receber uma parte à vista, né, em dinheiro, vou dizer que eu vou receber 3 mil em dinheiro, certo? E vou fazer um recebimento aqui em boleto bancário, ou seja, o restante como boleto bancário. Deixa eu ver se o cliente trabalha com essa forma. Não trabalha. Deixa eu colocar outros, tá? E aí eu poderia lançar aqui o valor restante nesse pedido. E aí ele vai gerar dois financeiros aqui para mim, um em dinheiro, outro com outra forma de pagamento, outros para esse pedido de venda, tá? E uma vez feito isso, como eu expliquei, né? Normalmente, na grande maioria dos clientes, vai gerar baixa de estoque por aqui e vai gerar o financeiro, tá? Toda vez vai baixar estoque? Não, porque tem cliente que baixa estoque no momento que emite o pedido, tem cliente que baixa estoque quando libera o pedido na análise, tem cliente que baixa estoque quando fatura o pedido no caixa, tem cliente, por exemplo, que só baixa estoque quando emite a nota fiscal, quando fatura lá pela análise, finaliza o processo aqui, ele baixa o estoque. Então, isso vai variar muito da forma de trabalho do cliente, tá? Mas, normalmente, quem trabalha com caixa operador, baixa estoque no caixa. Quem trabalha com análise, baixa estoque lá na análise ou no faturamento do embarque, tá? Isso varia muito, né? Vai depender de cliente para cliente, não é uma regra geral, tá? Feito isso, confirma que o recebimento do pedido, ele vai receber o pedido de venda, ele já foi faturado nesse procedimento aqui, e aí eu posso realizar um novo recebimento de pedido aqui, tá? Então, eu poderia continuar aqui recebendo novos pedidos. Ô, Diego, Oi, Raíssa. no caixa operador dá para receber mais de um pedido ao mesmo tempo, né? Dá. Certo. Dá, só que é como eu te expliquei, né? Uhum. Quando eu recebo mais de um pedido ao mesmo tempo, ele gera um financeiro só, tá? Desse Tá, recebimento. Então, se eu recebo dois pedidos de um cliente, do mesmo cliente, dois de 5 mil reais, ele vai gerar um financeiro de 10 mil reais, tá certo? É certo. o caixa operador, ele trabalha dessa forma. Se eu faturar, por exemplo, dois pedidos do mesmo cliente lá na análise, cada pedido vai ter o seu financeiro, né? Que aí a análise, ela trata o, a emissão do financeiro por pedido, não geral, como não ela não une esse financeiro como no caixa, tá certo? Tá certo, valeu. Nada. Ficou claro aqui, Henrique? Tua dúvida? Ficou sim. Beleza. Eu tenho uma. Diego. E diga lá. Se o cliente tiver mais de um CNPJ, como é que ele faria para diferenciar aí na hora da emissão do faturamento de uma empresa para outra? Pronto. Quem tá falando é Gabriel, é? Isso. Pronto, Gabriel, vê só. Aqui, a tela do caixa, ela não vai distinguir aqui quem é o CNPJ, tá? É, normalmente, tá? E aí eu falo pelo que a gente pega no dia a dia. Normalmente, quem trabalha com caixa recebe um pedido só, tá? É o mais comum hoje em dia, tá? Por quê? Porque o cliente vai lá na loja, efetua o pedido, vai no caixa.
e assim por diante, entendeu? Como se fosse um, vamos dizer, um material de construção. O cliente foi na loja, foi emitido o pedido dele lá no balcão, ele foi para o caixa, o operador recebeu esse pedido lá, tá? Mas se, por exemplo, se hoje ele tiver dois CNPJs, o que é que acontece? Entra naquela realidade que eu expliquei que se eu receber dois pedidos do mesmo de CNPJs diferentes, ele vai gerar um financeiro apenas para um dos dois CNPJs, entendeu? Ele vai faturar os dois pedidos vão constar como faturados, mas o financeiro vai ser considerado apenas de um, certo? É o que o caixa operador faz hoje no processo dele, tá certo? Então ele não vai distinguir você aqui apenas se você tiver uma parametrização de bloquear recebimento de pedido de clientes diferentes, que aí no caso dois CNPJs são considerados clientes diferentes, tá? Mesmo que seja matriz e filial, por exemplo, eles vão entrar dentro dessa realidade. Então, o sistema não deixaria você receber dois pedidos de empresas diferentes. Se o parâmetro estiver permitindo isso, você recebe, mas o financeiro vai ficar para apenas um deles. Entendeu? Entendi, Diego, mas eu estou falando o seguinte: se o nosso cliente ele tiver Certo? dois CNPJs, então ele quer Ah, emitir duas uma empresas, nota. né? Duas empresas, né? Isso, Pronto. isso. Quem trabalha com duas empresas geralmente faz o seguinte: vou dar um exemplo que é a esquina dos descartáveis. Esquina dos descartáveis tem Piedade e em Prazeres, né? Se eu não me engano. Cada operador vai ter o seu usuário e cada operador ele está vinculado a uma empresa diferente, entendeu? Então, por exemplo, os pedidos que são emitidos em Piedade só são recebidos pelo operador, só aparecem para o operador da empresa de Piedade. Então, aqui eu tenho uma lista de pedidos aqui, né? Que aí ela vai exibir aqui se é da empresa Piedade ou se é da empresa Prazeres, tá? Aqui não é o caso da Bela Pia, não está listando aqui, mas na esquina de descartáveis seria assim. Então, quem é a operadora de Piedade, ela só vai visualizar os pedidos de Piedade. A operadora de Prazeres só vai exibir os pedidos de Prazeres. Ela só recebe os pedidos de sua empresa. Ela não consegue receber o pedido lá da. Vamos dizer, ela está em Prazeres, ela não consegue receber um pedido de Piedade. Até para não causar nenhum tipo de divergência, né? A pessoa está numa loja, tirou o pedido e emitiu e recebeu pela outra. Entendeu? Muda com relação ao Entendi. financeiro. Por exemplo, se o cliente comprou em Piedade, mas ele está lá em Prazeres e quer quitar uma baixa que ele tem aberto, por exemplo, aí ele pode fazer o operador pode fazer um recebimento de título aqui desse cliente na outra loja. Não tem problema nenhum, tá? Mas com relação ao pedido aqui, normalmente eles são vinculados pela empresa, tá? Tem como fazer com que o pedido de uma loja seja recebida pela outra? Tem. Em alguns casos, a gente pode fazer essa configuração, mas normalmente cada operador vê só os pedidos da sua empresa. Não sei se essa era a Entendi. tua É porque dúvida. no caso, eu entendi nessa questão quando são de fato duas, duas empresas do mesmo grupo, né? Só Certo. que no caso, o que eu estou imaginando é que, pronto, eu visitei um cliente ontem que ele só tem uma unidade, é uma empresa só que ele divide faturamento Ele entre um tem o quê? CNPJ e outro. Divide o faturamento dele entre Certo, um certo, CNPJ e outro dele, entendeu? certo. E aí o que é que acontece? É um local só, e eu não estou falando de caixa por operador, não. Qualquer outra Uhum. forma para eu entender como é que o, o meu cliente, né, APS, um cliente da APS, vai fazer a emissão de uma nota por uma empresa ou por outra. Tá, Aí entendi. dentro De qual CNPJ ele vai emitir o pedido, né? isso. Pronto. Isso aí depende muito. Depende normalmente depende do usuário logado, né? Vou dar um exemplo aí para você, Oficina Design. Oficina Design hoje ela trabalha com as lojas, tá? Mas poderia ser um vendedor externo, por exemplo. O vendedor ele vai ter associação com uma determinada empresa, tá certo? Então lá no cadastro do usuário a gente diz qual é a empresa do usuário e esse usuário a partir do momento que ele tira o pedido vai para a empresa dele, entendeu? Ou, por exemplo, quando você loga no sistema, deixa eu abrir aqui o da Dispel para poder exemplificar para você aqui. Quando você loga aqui no sistema, você tem a possibilidade de dizer qual é a loja que você está logando.
Então, se eu logo aqui pela Dispel e tiro um pedido né, e tiro um pedido de venda, esse pedido automaticamente fica associado à empresa Dispel. Se eu logo pela Dispel filial, pela opção Dispel filial, o meu pedido de venda fica na filial. Então, fica atribuído, se eu logar na Dispel, atribuído ao CNPJ da Dispel o pedido. Se eu logar pela outra, fica atribuído ao CNPJ da filial. O mesmo acontece dentro de outras plataformas, né? Por exemplo, o Maxsale. Então, se o meu vendedor ele é associado a uma determinada empresa, a um determinado CNPJ, o pedido que ele emite sai para aquela empresa. Se outro usuário ele é associado a um outro CNPJ, sai para o outro CNPJ. Isso acontece com o Maxmob, com o Maxsale, Delphos, tá? Com o Força de Vendas, né? Ou seja, a gente tem, por exemplo, acho que Copagás tem várias empresas também, 3 ou 4 empresas. Então, os vendedores ficam todos numa base, mas uma carteira de vendedores é de uma empresa, outra carteira é de outra empresa. E aí, à medida que eles vão tirando os pedidos, esses pedidos vão sendo associados às empresas às quais eles fazem parte, entendeu? Era essa a tua dúvida? Essa, Isso, perfeito, perfeito, Diego. é isso, né? Valeu Pronto. mesmo. Pronto. Entendeu? Porque aí você configura isso dentro do cadastro de usuário, né? Deixa eu te mostrar aqui na prática só para você ter a ciência. Cadastro, usuários. Por exemplo, vem aqui, coloca aqui RAM. Então, aqui no cadastro dela, eu digo para qual empresa ela faz parte. Qual é o vendedor que faz menção ao usuário dela, né? Por exemplo, essa pessoa aqui, Hannah, ela tirar um pedido, se ela logar no sistema, por exemplo, pelo Maxsale, ela vai estar associada à empresa de Spell, certo? E o pedido dela vai sair com o nome, com o vendedor, essa Esliane, tá certo? Poderia ser outro vendedor. Se eu colocar aqui Marcos, sairia pedindo o nome de Marcos, né? Ou Patrícia, tá certo? E assim por diante. Beleza? Show. Tranquilo? E alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu não sei se encaixa 100% no assunto, mas a parte de renegociação que eu vi lá no Caixa Operador, aí eu A me parte de lembrei. renegociação, Henrique, seria para você fazer a renegociação de títulos, tá? Que ela pode ser aqui no caixa, mas normalmente os clientes usam pela rotina de financeiro, tá? Ela não é ligada diretamente à rotina de faturamento. Mas aí te dando uma informação rápida, a renegociação seria para você unir títulos que o cliente tem em aberto, normalmente títulos atrasados, tá? O cliente atrasou duas, três parcelas e ele quer renegociar, ou seja, ele quer transformar essas 2 ou 3 parcelas em mais 2 ou 3, e aí vai depender do cliente quantas parcelas ele quiser criar, entendeu? Então ele poderia fazer um novo título, né, a partir desses 2 ou 3 que ele tem ali para renegociar. Então esses que foram renegociados, eles são cancelados e o sistema gera novos no novo prazo, entendeu? Entendi, entendi. Show de bola. Tranquilo, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Foi ótimo Show aí, de bola. Diego. Ótimo. Para falar. Só Carlos? agradecer mesmo. Só agradecer, Diego. É, Beleza, meu filho. eu, como do comercial, né? Espero que, não sei se tem mais alguém do comercial aí, que é interessante também ter esses conhecimentos, né, do sistema, até para facilitar na hora da venda. Sim, sim. Muito bom. É bom porque aí vocês sabem o que é que o sistema tem, né? Não é só uma forma, né, de fazer o procedimento. Tem opções que às vezes uma forma não vai atender o cliente, né? Mas a outra Exatamente. tem. E o cliente pergunta, né? Exatamente. Até para o cliente saber, às vezes ele trabalha de um jeito, mas o sistema tem uma forma que para ele vai ser melhor, mas ele só conhece vamos dizer assim, ele só conhece o caixa, mas aí, vamos dizer assim, a análise seria para ele o melhor, mas ele não conhece. Então, vocês também tendo esse conhecimento, vocês podem passar para ele e fazer essa ponte aí, entendeu? Show de bola. Valeu, Diego. Beleza? Valeu, Carlos. Obrigado.